Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez aqui, eu para mais uma live. Que legal estar aqui de novo, pessoal, fico muito feliz. Vamos entrando. Então, muito obrigada, Luísa, por você ter aceitado o meu convite. Tava com saudade de você já. Eu também. Muito feliz de estar aqui mais uma semana, mesmo que confinada, né? Mas trazendo muita informação para todo mundo, muitos conhecimentos. E hoje com uma convidada mais do que especial, que eu já vou falar para vocês quem ela é. Então eu vou começar aqui me apresentando. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Vivian Castanheda, eu sou gestora, coach, palestrante. Em 2018, eu decidi reinventar a minha história e transformar numa história mais feliz, fazendo com que eu pudesse honrar o meu propósito de vida, que é ajudar e orientar pessoas a encontrar o seu propósito de vida. E recentemente, o ano passado, eu escrevi esse livro que se chama O que a Vida Ensina, Compartilha-se. E aqui eu conto um pouquinho dessa história. Então, quem quiser saber, tem no meu site. Depois eu até deixo aqui para vocês também. E nas principais livrarias de todo o Brasil, inclusive pelo Amazon também. Mas eu não estou aqui para fazer merchan de nada, só estou contando para vocês. E eu decidi convidar a Luísa, vou dizer minha amiga, porque ela foi uma pessoa muito querida que fez um curso de especialização comigo ano passado em Londres. A gente se conheceu lá e sobre gestão, né? A gente fez pela Pearson College, né? Acho que tá Isso. certo, né? Pearson College. E a gente então passou lá 3 semanas maravilhosas juntas. Foi muito, muito legal. A gente aprendeu bastante sobre bastante coisa. E a Luísa me surpreendeu muito, porque ela, pela pouca idade que ela tem, depois ela vai se apresentar, não sei se vai querer falar muito disso, mas ela é uma pessoa assim que é de inovação. E por isso é o nome do tema, né? Por isso a gente escolheu esse tema. A Luísa, ela é empresária e agora, recentemente, ela me surpreendeu que ela está pré-candidata ao Partido Novo para transformar mesmo. Então, Luísa, eu passo para você as palavras, você se apresenta para o pessoal para a gente já começar o nosso tema da live de hoje, batendo esse papo gostoso aqui. Então, não vou me delongar muito para a gente começar o papo de verdade, né? Meu nome é Maria Luísa, mas a maioria das pessoas me chama de Luísa. Eu tenho 25 anos, eu sou engenheira civil e empreendedora em Goiânia, em Goiás. Para quem está assistindo aí de São Paulo, de outros lugares, né? Eu sou especialista em gestão, fiz o curso de especialização junto com a Vivian, como ela falou. Fiz outro curso de especialização em gestão, uma pós-graduação aqui em Goiânia também. Então, essa é mais ou menos minha área de atuação. Hoje eu tenho minha própria empresa, onde eu lidero aí cerca de 30, 40 funcionários todos os dias, né? Então, todo dia é uma batalha nova que a gente tem que enfrentar. E esse ano, como a Vivian adiantou aí, eu resolvi entrar para política. Só que o meu despertar para política, acredito que seja um pouco diferente do que a maioria das pessoas enxergam, né? Eu costumo falar que eu não sou política, eu estou na política por um propósito, né? Então, basicamente, a apresentação Ótimo. seria isso. Que delícia! E você sabe que eu tô aqui arrepiada, sabe, Luísa, com a sua história e com o que você está me dizendo, que é que você está na política por um propósito. Como eu estou no Abrindo Portas por um propósito, e acredito que a nossa vida seja um propósito, e as duas que têm essa ligação de buscar a gestão, é justamente uma pessoa ser pessoas que levem informação e que ajude o outro a buscar esse crescimento, essas inovações, e por isso a gente escolheu esse tema. E eu até quero te perguntar como que está a Goiânia nesse momento todo, né, que nós estamos vivendo, porque aqui em São Paulo eu já consigo visualizar um pouco diferente, porque estou mais dentro de casa, e também tenho trabalhado home office, então eu queria, já que você está aí do outro lado, me contar um pouquinho como que
está acontecendo as coisas aí em Goiânia para a gente ajustar os ponteiros também? Então, aqui em Goiânia, acredito que como a maioria dos outros lugares, está tudo muito incerto, né? A gente tem uma instabilidade muito grande. A gente estava com a previsão de reabertura do comércio já para os próximos dias, já aconteceu um pouco da reabertura nas últimas semanas, só que hoje foi todo mundo pego de surpresa que o governador ele já decretou o lockdown novamente e a partir de amanhã a gente já vai ter aí 14 dias, vai ficar intermitente, sabe? E aí o governador deu autonomia para os prefeitos irem ajustando isso aí. Mas o prefeito de Goiânia já falou que vai adotar as medidas orientadas pelo governador. O nosso governador, ele, inclusive, ele é médico, né? E ele fala bastante isso por ele ser médico e tudo. Só que os trabalhadores, os empreendedores, os empresários, todo mundo fica de mãos atadas, porque a gente não consegue fazer um planejamento. Eu não vejo problema dos governantes fazerem certas medidas restritivas e tudo. Só que eu vejo problema na falta de planejamento. Eu acho que tudo isso tinha que ser mais bem explicado. Igual eles falam, se o número de casos aumentar, a gente vai fechar tudo. Mas, peraí, aumentar quanto? Aumentar até quando, né? Eles precisariam dar um número mais certeiro para a gente conseguir se remanejar, se readaptar melhor. O que não tem acontecido, acredito que não seja só aqui, mas no Brasil inteiro de uma forma geral. Tá todo mundo sendo pego de surpresa todos os dias. Não que isso seja uma medida impensada, né? Mas mal planejada, com certeza. A gente que é especialista em gestão, um cronograma é básico, né? Um cronograma seria uma coisa básica para qualquer empresa, por menor que seja. Imagina para um estado, para uma cidade, para um estado. Então, acho que falta um pouquinho disso aí. A gente está bem numa insegurança muito grande. E o planejamento, ele é a base de tudo. Eu planejo a minha semana, eu planejo o meu dia. Imagina não conseguir planejar uma cidade, principalmente porque eles não estão sozinhos, né? Tá todo mundo junto, envolvendo. Então, isso seria muito importante ser transparente. E por isso é muito legal que pessoas como você estão buscando esse propósito para poder tentar mudar isso e fazer a diferença, né, Luísa? Porque realmente sem planejamento não dá para seguir, não é? A gente não sai do lugar, né? Você está de home office, eu não consigo ficar 100% do meu tempo em home office. Eu trabalho em setor de mercado essencial, né? Um setor essencial para a população. Então, eu estou trabalhando normal no escritório e tudo. Não consigo trabalhar de casa. Mas a maioria das pessoas que conseguem trabalhar de casa, sim, está fazendo. A gente está conseguindo fazer isso, mas tem muita coisa que precisa. Por exemplo, como eu trabalho num comércio, mesmo de porta fechada, que é vendas de insumos para mercados gráficos e tudo mais, a empresa ela está fechada, mas o CDD, que é para sair as mercadorias, ela fica aberta. Então, as pessoas estão correndo risco. Fora que o transporte, né? A gente olha na televisão, o transporte está abarrotado, muitas coisas. Eu também concordo que tem que cuidar muito da segurança, mas vamos fazer planejado, né? Bom, mas não vamos entrar nesse detalhe, porque esse não é o nosso assunto da nossa live. Eu queria saber, então você já me adiantou falando que você entrou para a política por um propósito. E esse propósito é realmente trazer a transformação dessa inovação que sempre foi a sua vida, Luísa? Assim, eu costumo falar que eu tenho basicamente duas linhas de frente, que é o motivo por qual eu me despertei para a política. E eu me despertei para a política esse ano, 2020, no começo do ano. O primeiro deles é que eu tenho comigo um sentimento de retribuição muito grande por tudo que eu conquistei e tenho conquistado na minha vida, que são poucos anos, né? Eu tenho 25 anos só, então eu tenho um sentimento de retribuição muito forte. Porque eu acho que, como o título do seu livro mesmo fala, o que a gente aprende com a vida, a gente tem que compartilhar, né? Então, esse é um dos primeiros motivos para eu dar esse passo à frente. O segundo, que eu cheguei até a comentar com você já, que eu resolvi parar de reclamar, porque a gente consegue ver os problemas, né? Ainda mais quem está mais envolvido com empresa, a gente começa a ver empresa em tudo, né? A gente começa a ver planejamento e tudo. E aí eu falei assim, vou parar de reclamar e eu preciso fazer alguma coisa. Eu acho que eu posso fazer mais dando um passo à frente. Então, foi basicamente esses dois pontos que me fizeram ter um despertar político maior.
E uma outra coisa que eu acho que é muito importante também, que a gente tem, inclusive, uma frase que eu acho que banaliza muito a política, que política não se discute. Política se discute, sim. E é discutindo a política que a gente consegue avançar na política, que a gente consegue desenvolver a política, a gente consegue progredir com a política. Até porque a política no Brasil governa a nossa vida de todas as formas possíveis, né? Então, eu acho que falta um pouco disso na juventude. A maioria das pessoas da minha idade não costumam estar alertas para isso. E a gente está vendo essa mudança progressiva muito forte, né? Em todos os setores, seja na pessoa mais velha, adulto, nos jovens, a gente está vendo um despertar político maior, o que eu acho muito bom. Porque discutindo que a gente consegue escutar, dialogar com os lados que você não concorda, defender o que você concorda e conseguir chegar no meio do caminho que seja satisfatório para todo mundo. Isso mesmo, e você falou uma coisa que eu uso diariamente, até com as pessoas que eu atendo, com a minha equipe, né? Porque além de ser trabalhar como coach, eu também sou gestora de equipes como você, né? Então eu falo, pessoal, vamos parar de reclamar. O que que significa reclamar? Não sei se as pessoas sabem aqui, o significado é reclamar aquilo que você está que você não está gostando, né? Então você está clamando aquilo duas vezes. E o que que a gente precisa fazer? Agradecer, que significa a graça descer. Eu não sei se as pessoas já se atentaram com esse significado, então é parar de reclamar e agradecer mais. E com isso, eu queria trazer aqui, porque foi o que a gente colocou, para a gente parar de encontrar as desculpas, né? E trazer sim a solução. Como que eu vou fazer isso? Se eu não estou conseguindo fazer desse jeito, vamos buscar outro e parar de se comparar. Então, eu queria trazer esse assunto aqui com você e até contando um pouquinho da sua história, Luísa. O que que você pode falar aqui para o pessoal que está aqui assistindo a gente? Eu costumo falar isso para os meus funcionários também, né? Eu comecei a trabalhar muito cedo. Eu tive a vantagem, o privilégio de ter uma empresa familiar, mas eu nunca tive privilégio dentro da minha empresa familiar. Comecei a trabalhar muito cedo, trabalhava de atendente mesmo, tinha horário para sair, tinha horário para chegar. E meus pais, a minha família, estrutura familiar, sempre me ensinou muito isso. É difícil, dá trabalho, tem obstáculo, não vai ser fácil, mas é possível. Então, vamos parar de focar no problema, vamos focar na solução? Porque o problema a gente sabe que está aí. Não adianta a gente ficar discutindo o problema. Por que que o problema foi criado? Quem criou o problema? Isso a gente acaba perdendo muito tempo. A gente tem que focar na solução e focar para que os problemas não aconteçam mais, né? Eu costumo falar que a gente precisa de muita coragem para a gente conseguir desenvolver, crescer na vida, porque fácil nunca vai ser. E é uma crítica que eu tenho muito para gerações, para minha geração e para gerações mais novas que eu, né? As pessoas elas estão muito acostumadas a resolver tudo na base de um clique, né? Se qualquer coisa demora mais de 3 segundos, não quero fazer. Se tem que ler um livro, não quero ler. Se tem que ver um documentário, não quero ver. Tem que ser tudo muito rápido, muito efêmero. Não é assim que as coisas funcionam. A gente sabe que não é assim que as coisas funcionam. Para a gente se diferenciar dos outros, para a gente, né, se destacar no meio de todo mundo, a gente precisa dar um passo à frente. Tem uma frase que eu gosto muito, que fala que o passo mais importante é o próximo passo. E o próximo depois dele. E o depois dele. Então, a gente não tem que ficar pensando, eu quero, vamos supor, quero abrir minha empresa, mas tem problema demais, tem um monte de obstáculos, não sei o quê. Mas Burocracia. mas qual que é o próximo passo? A gente já sabe que tem um problema, mas qual que é o próximo passo? O próximo passo é eu abrir um CNPJ. Então, vamos abrir um CNPJ, né? O próximo passo é eu achar um lugar para alugar. Então, a gente tem que focar no que é tangível. Não vamos focar na hipótese, na utopia, né? Deixa isso para os filósofos. A gente está aqui para ver a realidade. Não adianta a gente ficar fantasiando as coisas que não podem ser fantasiadas, né? A gente tem que focar no que a gente consegue fazer e no que está ao nosso alcance fazer. Vamos supor, eu não consigo fazer isso, tá? Mas por que eu não consigo, né? A maioria das pessoas, eu reparo bastante, é que o medo atrapalha muito as pessoas. O medo de falar em público, o medo de
não sei, o medo de viajar, o medo de ir para um outro lugar que não é seu idioma, Do que o outro vai achar. o medo do que o outro vai achar. E a gente precisa de muita coragem para vencer isso. Eu, particularmente, eu tinha um bloqueio enorme para falar em público. Era um bloqueio gigantesco. E eu sabia disso, né? Então, eu fiz engenharia civil e no meu segundo ano de engenharia civil surgiu a oportunidade de eu fazer um Ciências Sem Fronteiras. E aí, algumas pessoas da minha sala também iam fazer e tudo. E a maioria das pessoas ia para a Europa, para os Estados Unidos, e acaba que é onde eles teriam mais contato com as pessoas, com os brasileiros e tudo. E eu sabia que eu tinha esse bloqueio comigo, né? Na faculdade eu já sabia disso. E me atrapalhava demais, porque chega a ser cômico, assim. Aqui em casa a gente costuma brincar que quando eu era criança, eu não pegava o telefone para atender, porque eu não conversava com as outras pessoas. Era bichinho do mato mesmo. E aí eu falei assim, não, eu vou me forçar a sair dessa posição e eu vou me forçar isso me distanciando da minha zona de conforto. E aí foi quando eu escolhi para a Austrália. Fui sozinha, sem conhecer ninguém. Lá eu tentei, ao máximo, não ficar só com os brasileiros, né? Acaba que a gente tem um imã para brasileiro, assim. Tentei me distanciar para sair mesmo da minha zona de conforto. E lá, a gente, na faculdade, teve caso de eu ter que apresentar um trabalho para mais de 100 pessoas no auditório. Então, aquilo foi me forçando a sair da minha zona de conforto. E é só na base da pressão mesmo que o ser humano consegue dar esse salto, né? Então, da primeira vez que eu fiz uma apresentação no inglês, né? Eu falava inglês, mas não tinha confiança para falar inglês. Então, a primeira vez que eu fiz uma apresentação para mais de 100 pessoas no auditório em inglês, eu falei assim, meu Deus, deu tudo certo, não morri, e agora é só para cima. Não morri. E aí foi... Agora ninguém me segura, né? Foi quando eu falei assim, agora eu vi que eu sou capaz, né? Que a gente precisa se colocar à prova, né? Igual muitas pessoas me perguntam, Luísa, mas como é que eu faço para aprender inglês? É tão difícil aprender inglês. Se force, não se dê opção. Coloca seu celular em inglês, coloca seu notebook em inglês, se force a aprender. É assim que a gente vai aprendendo e é assim que a gente vai se tirando da zona de conforto, que a gente vai procurando um jeito de se inovar, um jeito de se reinventar. Porque todo dia a gente tem que acordar e falar assim, hoje não pode ser igual ontem. Senão, que vida que é essa que eu vou ficar vivendo todos os dias da minha vida igual para aproveitar o final do ano? Isso, para mim, não faz sentido algum. Todo dia você tem que acordar com um propósito, tem que se planejar para que todo dia você seja melhor do que ontem. Se você acordar, for dormir hoje sendo pior do que amanhã, hoje foi um dia perdido. A gente não pode perder dia, né? Exatamente. Eu falo todos os dias com a minha equipe, eu me reúno com eles todo dia. Logo que começa o expediente, a gente se fala pela internet, né? E daí, quando vai acabar, são 15 minutos só para a gente poder ter essa interação, e até porque chega um momento que as pessoas ficam perdidas. E eu falo, pessoal, vamos fazer desse dia o melhor dia das nossas vidas. Porque é isso que a gente tem que fazer. Você falou de ter vergonha, bicho do mato. Quando eu era pequena, eu lembro quando eu era bem pequena que minha mãe ela fumava. E ela falava para eu buscar, eu morava numa uma rua que era meio sem saída assim, e ela tinha uma padaria até perto e ela falava: "Vai buscar o cigarro para a mãe". E então eu morria de vergonha, imagina, eu tinha menos de 8 anos. É que eu fui muito criada assim que cada um tem que ir atrás do que precisa. E minha mãe já nessa época, até mesmo antes né, de eu até saber direito quem eu era, e eu morria de vergonha, Luiz, imagina. Então eu saía na rua, eu dava como se fosse uma volta mesmo no quarteirão e voltava e falava: "Mãe, não tem o seu cigarro", porque eu não tinha coragem de entrar na padaria para pedir, né? E assim foi indo, e eu passei exatamente como você em todas as minhas situações. Eu lembro porque eu fiz inglês aqui em São Paulo, eu morei em Londres, mas eu tinha mesmo a minha insegurança, e como a gente não vive no meu trabalho, eu não falo inglês, não uso para nada, também tenho meu celular em inglês, o GPS em inglês, mas é diferente, assisto uma série em inglês, mas o dia a dia, eu lembro a gente lá
na apresentação, quando eu acabei apresentando até o Abrindo Portas para todo mundo, eu falei, e agora? O que eu faço? Eu não tenho inglês suficiente para poder usar todos os vocabulários que eu falo em português. Mas ok, o importante é começar e se fazer entender. E ter as caras e vamos que vamos. E a gente, assim, eu posso ter certeza que eu não fui a melhor, não usei o melhor inglês, mas eu consegui fazer com que as pessoas entendessem. E eu saí daquelas 3 semanas, eu posso dizer que foi uma das 3 semanas mais maravilhosas da minha vida, porque realmente eu vivi de uma forma, saindo da minha zona de conforto total, porque eu estava sozinha. Imagina, fomos fazer aquela visita na ONU, na Suíça, sozinha. Eu falei, meu Deus, e agora? Como vai ser? E foi tudo de maravilhoso. Por quê? Porque a gente meteu as caras, né? A gente tem que ir lá mesmo e fazer acontecer sem ficar preocupado com o que o outro está pensando ou se... Lógico que a gente tem que ter toda a cautela e para isso existe o planejamento, a gente tem que pensar em tudo. Então, por exemplo, na viagem, levar todos os possíveis remédios que precisa, e numa empresa a mesma coisa, ou se eu vou buscar uma recolocação, uma oportunidade, também tem que pensar em todas essas questões. Mas tem que dar o próximo passo, né, Luísa? Senão a gente não sai do lugar. Isso que é o mais importante. Eu costumo falar que uma das melhores qualidades que uma pessoa pode ter é coragem. Né? Coragem, lógico, coragem com uma certa responsabilidade. Tudo. Você não vai ter coragem para sair, né? Destruindo tudo aí. Mas uma pessoa que ela tem pulando coragem... de paraquedas igual você, né? A pessoa, quando ela tem coragem, ela consegue dar aquela respirada, assim, né? Num momento de pressão, ela fala assim, opa, tem uma saída aqui. Porque sempre vai ter uma saída. Até hoje não existe nada que não é impossível resolver, assim. Sempre vai ter uma saída. E eu costumo falar que a coragem é muito importante. Seja a coragem para... Eu falei isso para os meus funcionários, que eles precisam se destacar. E para eles se destacarem, eles precisam de coragem, né? Eles falam assim, mas eu fiquei com medo de fazer isso e não ser meu serviço, ou de você não gostar. Você tenha coragem de fazer, né? Lógico, tem o bom senso e tudo, mas tenha coragem de dar o passo à frente, né? Eu acho que aquele negócio sempre martela na minha cabeça. O próximo passo, o próximo passo. Qual que é o próximo passo? Beleza, consegui. Qual que é o próximo? Beleza, consegui. Qual que é o próximo? Porque se a gente parar, tem um monte de gente atrás aqui, ó, no retrovisor que tá, ó. Eles estão correndo muito. Se a gente parar, a gente fica para trás. Não tem como, a gente tem que ir para cima, tem que ir para frente. Tem o nosso ministro, eu sempre esqueço do que ele é e o nome dele, mas ele é aquele que foi o único brasileiro que chegou até o espaço. Como que é o nome dele? Eu esqueci o nome dele agora. É alguma coisa Pontes, Marcos Pontes, eu acho, se eu não me engano. E ele fala sempre que para tudo, né? Não é só a coragem, mas a gente tem que estudar, a gente tem que se esforçar e fazer mais do que esperam da gente sempre. E para isso, é isso mesmo, Marcos Pontes, o pessoal ajudando aqui, porque tem todo o pessoal aqui que coopera, valeu. Acho que é Lipe o nome da pessoa que mandou. Ele sempre fala, faça sempre mais do que esperam de você, porque com certeza alguém vai estar olhando a gente de alguma forma e com certeza você vai se surpreender com aquilo, porque você vai falar, nossa, mas tudo bem, eu fiz mais, mas era possível fazer, né? Então, eu acho que isso faz parte, marcou muito uma entrevista que eu assisti dele, que eu achei fantástico. As pessoas costumam me perguntar bastante sobre a questão de hábito, né? O hábito, vamos supor, o hábito da leitura. O hábito, a gente tem sempre, igual eu estudo todos os dias. Religiosamente, todos os dias eu estudo. Sábado, domingo, porque virou um hábito, né? E como é que, vamos supor, o hábito da leitura? Que muita gente me pergunta, como é que você faz o hábito da leitura? É lendo. A gente cria o hábito fazendo ele, né? Não é uma delícia, nossa, é o melhor passatempo que tem, né? É melhor... Não, existem outras coisas que são melhores, mas a gente precisa criar o hábito de atividades que alimentam a gente, né? Atividades que fazem a gente crescer. Bom, o hábito da leitura, a gente adquire o hábito da leitura lendo, né? Todo dia, começa por 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos. Quando você vê, você está tirando 30 minutos do seu dia lendo, se enriquecendo,
se inovando, né? Se renovando, porque a gente está vivendo um período que a gente está vendo praticamente 90% das empresas tentando se inovar, tentando né, se redescobrir nesse mercado que está virado de cabeça para baixo. E é só estudando que a gente consegue chegar no outro lado, né? Então, ainda mais nesse momento de pandemia, eu vi uma palestra super legal comentando que as pessoas, a maioria tá todo mundo com o mesmo argumento. Não, quando acabar a pandemia, eu faço. Não, quando acabar... E se não acabar? E se não acabar? Né? Você vai ter perdido esse tempo todo? A gente já passou da marca de 3 meses. A gente já tá na metade do ano. Vai deixar perder? Todo mundo, 2020 é um ano perdido. Não. Não se deixe perder o seu ano, né? Enquanto você está perdendo o seu ano, tem um monte de gente que está aproveitando isso. Pode ter certeza que tem muita gente fazendo o impossível com esse período. Todo mundo fala assim, Luiz, você está descansando bem na pandemia? Que descansando? Eu quero descansar bem mais para frente. Eu falo que até meus 30 anos eu tô com gás para estudar, que seja 18 horas por dia, 20 horas por dia, né? A gente tem que aproveitar o nosso tempo disponível. A gente não sabe quando a gente vai parar de ter essa disposição, né? Enquanto a gente tem saúde, tem a disposição, tem a vontade, tem um arsenal enorme, quase infinito de coisas que a gente pode estudar, né? Igual a minha área de gestão, eu estou estudando bastante a área política agora, mas tem conteúdo para tudo, né? E a internet tá aí, eu costumo falar que a internet é uma caixa de Pandora. E a maioria das pessoas só pega as coisas ruins. Sendo que lá tem uma infinidade de coisas boas que a gente pode tomar proveito disso, né? Igual a gente está numa era que a gente tem acesso a conteúdo valiosíssimo. E a maioria das pessoas não aproveita. Na minha época, Luísa, na minha época eu tinha que ir na biblioteca para fazer pesquisa, escrever no papel ao maço, né, e poder. Agora, as pessoas estão perdendo a oportunidade. Quantos conteúdos a gente está tendo de graça? São livros. Se você entrar no Amazon, você vai ver vários livros gratuitos. O meu mesmo, no começo da pandemia, eu tinha disponibilizado. A gente está fazendo um acordo com a editora para ver como que vai ficar, porque não sou só eu, tem mais de 16 autores, então tudo envolve outras questões, mas tem muito conteúdo. Eu fiz um curso agora, Luísa, fantástico, do Murilo Gun, sobre criatividade. O nome do curso é Reaprendizagem Criativa. E ali mostra coisas que, como a gente é de gestão e a gente trabalha com outras questões também, ele mostra coisas diferentes do que a gente estava vivendo, acostumado a viver. Como você disse, né, que está todo mundo sempre buscando uma desculpa, esperando tudo isso passar, vamos aproveitar o momento, porque a gente não sabe o dia de amanhã. E vamos fazer desse momento o melhor momento das nossas vidas. E é criando hábitos, como você falou, é criando hábitos saudáveis no sentido de que não é, eu só vou comer folha. Não, não é isso. É ser saudável, é você trazer, no momento que você está comendo, está no seu momento presente. É na hora que você puder fazer uma atividade física. Mas eu não tenho personal, eu não tenho academia. Dá para você treinar sozinho em casa. Então tem N situações em vez de você arrumar desculpa. E o hábito que você falou, eu, por exemplo, Luísa, antes de dormir, eu sempre faço uma leitura. Porque ela vai me colocando mais tranquila, vai fazendo com que aquela agitação do dia a dia me deixa viver aquele momento, para eu trazer oportunidades novas. Eu sempre que estou lendo, estou com aquele marcador de texto, sabe? Que eu adoro rabiscar. Isso vai trazendo oportunidades e aquilo vai trazendo ideias, porque a leitura, o estudo, essa troca que a gente está fazendo aqui, traz a inovação. E é isso que a gente está batendo esse papo para essas pessoas que estão aqui nos assistindo. Então, assim, é isso que a gente tem que fazer, trazer tudo isso, inovar com isso. Como que eu posso fazer diferente? Como que eu posso fazer melhor? O que eu estou aprendendo com tudo isso? O que a pandemia, né? O que essa quarentena está trazendo para a gente? Então, é isso que a gente tem que olhar. E uma coisa que eu vou deixar aqui, eu vou bater para você, é parar de se comparar com o outro.
É um tema bem polêmico, né? As pessoas costumam sempre se comparar muito com os outros, ainda mais em era de rede social e tudo. Eu, particularmente, era bem offline, né? Até acho que vocês devem lembrar aí quem fez o curso com a gente. Porque eu acho muito tóxico tudo isso. As pessoas, elas têm a necessidade de se enxergar no outro. E isso não é verdade, né? Cada um... Muita gente fala assim, Luísa, quem te representa? Ninguém me representa. Eu tô viva, eu tô aqui, né? Eu não preciso de ninguém para me representar. Eu posso ser a minha representação mesmo, né? As pessoas, mas você tem um filósofo, você tem uma pessoa que te representa. Não, eu me represento, eu tô viva, né? E as pessoas costumam muito perguntar sobre isso, principalmente no mercado de investimentos, né? Eu invisto um pouco do meu dinheiro e tudo. E as pessoas sempre me perguntam, Luísa, mas quando que você começou a investir? Quanto que você investiu? Dá tempo ainda? Gente, sempre dá tempo. A gente tem que parar. Eu comecei a investir com 16 anos. Eu tenho 30, não vou investir mais. Não, gente. Com 30 anos você pode investir, com 40, com 50, com 60 anos você pode pegar seu dinheiro e investir. As pessoas, quando a gente vê muito, igual eu costumo acompanhar os estudos, né, do pessoal que investe, quando a pergunta que mais faz, né? Quando você fez seu primeiro milhão? Gente, isso é irrelevante. É totalmente irrelevante. Não é porque vai ter aquela pessoa que fez seu primeiro milhão com 20 anos e vai ter aquela que fez com 70 e tá tudo bem, né? Igual a gente sempre fala em inovar, em estudar e tudo, mas você também tem o seu tempo para, igual eu gosto de tirar às vezes um dia no mês para fazer absolutamente nada. Eu não faço nada. Eu fico o dia inteiro fazendo só coisa fútil mesmo, para dar aquele clean no cérebro mesmo. Aquela zerada, né? Quase. E esse não fazer nada consiste talvez em pescar, ou talvez sair correndo, essas coisas que você quer dizer, ou jogar um jogo, seria alguma coisa desse tipo? Eu costumo produzir muito todos os dias, né? Então, no final de semana eu não quero produzir nada. No final de semana eu vou correr, eu vou fazer uma atividade física. Você falou salto de paraquedas, então eu vou saltar de paraquedas. Eu vou dar um off pro meu cérebro para a gente tentar, né? As pessoas falam assim, tem muita gente que faz o clube das 5 horas da manhã, né? Acorda cedo para estudar às 5 horas da manhã e tudo. Não, isso não é realidade para todo mundo, né? Tem gente que detesta acordar cedo e mesmo assim é super produtiva, né? Tem gente que produz um monte à noite. Então a gente não pode se comparar, colocar outra pessoa que na rede social ela parece ser, né, aquele espelho perfeito. E não é, né? Deus fez cada um inteiro, né? A gente não precisa ser o outro. A gente é a gente, né? Para quem não precisa ser o outro. Exatamente. E por que a gente não está calçando os sapatos do outro, né? A gente nem sabe como que é. Porque no mundo da internet sempre é o mundo do faz de conta, que está tudo lindo. Mas na realidade, às vezes não é assim. Óbvio que a gente está aqui querendo trazer tudo isso, mas tem dia, eu e você somos mulheres. Tem dias que a gente acorda com cólica e a gente não quer falar com ninguém, tá tudo certo. Então, é cada um respeitar e entender que o outro é de um jeito totalmente diferente de você e que por mais que ele goste de vermelho, pode ser que não combine com você usar vermelho. Não é verdade? Exatamente. E daí a pessoa vai falar, mas se ela ficou tão bonita de vermelho, ok, mas se você colocar, talvez não fique. E aí, tá tudo certo. Você falou que você está estudando mais a parte da política, é isso? Eu estudo um pouco de tudo, né? Eu sempre pego todos os dias, diariamente, as notícias, e aí eu gosto de chegar na fonte da notícia, né? Então, vamos supor, uma notícia de que um exemplo besta, que o Trump falou alguma coisa, eu vou lá para ver ele falando, sabe? Então, acaba que eu demoro um pouco mais para eu ter a minha própria opinião sobre o fato, né? Eu acho que é outra coisa que as pessoas acabam se apegando muito em narrativa, e não no fato, e eu acho que não é aí. Eu faço alguns cursos, assim, extracurriculares, eu faço curso de música, eu piloto também, né? Então eu faço uns cursos de aviação.
Então eu tô sempre variando um pouquinho para não ficar sempre monótono também, né? Você gosta só de coisas radicais mesmo, já percebi. Eu vou te convidar então para fazer uma aula de boxe comigo para ver se isso, acho que é o menos radical de tudo é fazer uma aula de boxe, Vamos fazer. porque eu não sou muito de altura, eu não sou muito de altura, não saltaria de paraquedas igual você. Eu sou mais terra, não gosto nem de água. Eu prefiro estar no chão, tá tudo certo. Muito bom. Olha, você vê como o bate-papo é uma delícia sempre? A gente já está quase aqui. Faltam 20 minutos para acabar, então eu queria até a, perguntar para o pessoal se alguém tem alguma pergunta, se alguém quer colocar alguma coisa. O pessoal está adorando, fazendo os comentários. Seria legal alguém trazer alguma pergunta para a gente, que a gente gosta de compartilhar com vocês e saber que realmente está fazendo sentido na vida de vocês, né? Que esse é o nosso intuito. E o que você mais pode falar nesse momento para as pessoas sobre a inovação mesmo? O que você quer deixar de recado para a galera aqui, Luísa? Então, eu acho que se todo mundo tem um sonho, acho que a maioria das pessoas tem um sonho, né? Você tem um sonho de virar médico, tem um sonho de virar engenheiro, tem um sonho de ter uma empresa X. Eu costumo falar que se você pode sonhar, você também pode tornar realidade, né? A gente tem que ir atrás de concretizar as coisas. Tem várias ferramentas para a gente fazer isso dar certo, né? A gente pode se planejar para isso, a gente pode fazer um cronograma para isso, colocar os prós e contras. Às vezes o meu sonho é uma coisa que nem eu mesma sei o que é e que não seria para mim. Às vezes é o sonho de uma outra pessoa, né? Isso acontece bastante. Então a gente precisa parar de fantasiar um pouco as coisas e colocar as coisas em realidade, no que é tangível, no que é factível. Uma coisa que eu sempre falo para as pessoas também é informe-se, né? A informação, ela existe, os fatos existem. A gente pode se informar da maneira certa. A gente não precisa acreditar em ninguém. A gente pode ir atrás dos fatos e nos informar. E ter a nossa própria opinião sobre isso, né? Então, isso acontece muito. A gente tem muita palestra, muita gente falando muita coisa, muita gente falando coisas opostas. E o que eu vou acreditar? Vai na fonte e você cria sua própria opinião, você cria o seu próprio posicionamento. Para inovar, a gente precisa oxigenar o cérebro, né? Até uma prática engraçada que eu costumo fazer, reunião para mim é todo mundo em pé, com um papel, uma folha na mão. Se quiser anotar alguma coisa. Porque sentado a gente costuma devagar muito, né? É sério? Você faz reunião em pé? Faço reunião em pé. Essa eu vou praticar. Porque até mesmo online, não? É provado que em pé a gente oxigena mais o cérebro, né? Então, com a oxigenação do cérebro, a gente costuma pensar mais rápido, a gente não vai ficar confortável na cadeira, esperando que outra pessoa fale, aí a outra vai falar também. Então, em pé, a gente costuma ir mais direto ao ponto. Eu já fiz essa comparação, comigo funciona, né? Depois você faz o teste aí também. Vou testar. Ô, Luísa, a Cláudia está perguntando qual é o seu trabalho. Eu trabalho com posto de combustível. É meu trabalho aí, diariamente. Tratando com combustível, com petróleo. Ela é a CEO da companhia, ela que manda prender e manda soltar, né, Luísa? Mais ou menos isso. Na verdade, eu instruo as pessoas. Com 25 anos já é essa revolucionária aí. Não é fácil, não. Todo mundo acha que é fácil, né? Pensa assim, é fácil. Não, de jeito nenhum. Mas você me inspira muito porque você falou até do sonho, Luísa. Eu atendo muita gente que busca querer mudar de carreira ou que está buscando uma recolocação, mas 99% das pessoas, além de não gostar do que fazem, não sabem o que querem. Você acredita nisso? Então, assim, não é nenhum dado estatístico, são reais as pessoas que eu atendo. Então, estou te trazendo essa informação quente, porque a pessoa fala assim, tá bom, eu quero buscar um emprego. E a pessoa está acostumada a sempre fazer aquela mesma coisa. Então, vamos supor, a pessoa veio me procurar porque ela trabalha em vendas.
E ela não para nos empregos, ela está buscando uma recolocação e sempre, né, culpado é o chefe, culpado é o amigo, culpado é a empresa. Mas aí eu começo a conversar com as pessoas, né, entender isso tudo, e eu falo, tá, mas e aí? O que você gosta? E daí eu vou descobrir que a pessoa, na verdade, ela gostava de publicidade, que ela fez até faculdade de publicidade, teve que trancar porque não tinha dinheiro, etc. E ela acabou se frustrando porque acabou indo para o mercado de vendas e aquilo ela se estagnou e ela ficou ali. Então ela também não sabe direito, ela fica naquela situação. Mas muitas pessoas, e assim, eu passo muito tempo com as pessoas no processo, porque a gente faz a pessoa pensar e trazer à tona, elas não sabem o que elas querem. E isso, assim, não é nenhum defeito, isso não é nenhum problema, é a realidade do ser humano. Por quê? Porque, infelizmente, nós fomos criados assim. A gente começa a estudar com 6 anos, vai todo mundo para a escola. Daí faz lá tudo que tem que fazer, né? O primeiro, segundo, terceiro, vai até o colegial e tal. E, de repente, eu sou obrigado a escolher uma profissão. Cara, como assim eu sou obrigada? Eu nem sei. Eu estava assistindo de novo, eu repito o Murilo Gun, porque ele está sendo um cara que está me mostrando alguns lados que eu não via, que era, cara, mas deixa ele entender o que ele gosta. Então você falou do sonho, foi muito engraçado que eu atendi uma pessoa que ela falou assim, ela trabalha na área da saúde e ela quer mudar de profissão porque ela já está cansada, ela tem visto algumas coisas que não tem concordado e tal. Ela falou, quero abrir uma loja de vestidos, porque eu adoro vestido. Eu falei, então tá bom, então vamos fazer um teste. Você em uma semana vai vender alguma coisa que você tem no seu guarda-roupa que você não usa. Passou uma semana, Luísa, ela falou assim, Vivian, que horrível, odeio vender, eu não nasci para isso. Falei, como que você vai então abrir um negócio de vestido para vender se você não gosta? E isso é o que eu vou trazendo para as pessoas com cases mesmo, para falar, não, a gente vai fazer na real. Para ela poder saber que, tá bom, eu tinha um sonho, talvez eu vou montar uma loja de vestido, mas eu odeio vender, como que eu vou fazer aquilo? Lógico, existe técnicas depois para desenvolver, se ela realmente ainda quiser apostar nisso, dá para a gente investir. Mas não, vamos na raiz, vamos descobrir o que realmente gosta, descobrir esse sonho e vamos fazer ele tornar real. E lógico, é todo dia se dedicando, é todo dia buscando inovar, estudando, aprimorando, que daí esse sonho faz acontecer, que daí se deixar a gente vai falar aqui o resto da noite tudo que eu não paro de falar às vezes também. Nessa pandemia eu fiz um trabalho voluntário com algumas empresas, pequenas empresas aqui da minha região, porque todas elas foram muito atingidas, né? Eles ficaram fechados e tudo. E a maioria delas tinha muito problema de gestão, problema de caixa, empresas pequenas, um ferragista, uma loja que vende sapato, né? Então, empresas pequenas mesmo, que às vezes é o próprio dono que trabalha ali na frente. E a maioria das pessoas, eu costumo falar que a crise ela não acontece do dia para a noite. A gente consegue se planejar um pouco, mas a gente consegue. As pessoas que foram muito impactadas por essa crise, mais cedo ou mais tarde elas serão impactadas pelo mercado de uma forma geral. A gente tem que sempre estar um passo à frente. Não é fácil, né? Nunca falei que seria fácil. Mas, igual vamos supor, uma empresa pequena, uma ferragista, na minha região tem 10 ferragistas. Qual que seria o diferencial dessa empresa para eu ir lá nessa ferragista? Né? Então, a gente precisa pensar qual que é o seu diferencial. Né? Se você vai abrir uma loja, qual que é o diferencial da sua loja frente a uma variedade gigantesca das outras pessoas? O que faria eu, uma consumidora comum, ir na sua loja e não na de outras? A mesma coisa quando você vai olhar para o indivíduo, né? Para funcionário, quando eu vou contratar para funcionário, qual que é o seu diferencial? Por que eu vou contratar você e não vou contratar todos esses outros currículos aqui? A gente precisa se mostrar útil. E a gente só se mostra útil sendo útil. Né? É a mesma coisa do hábito. Quando que você era útil? Sendo útil. Não tem outra opção. Ou você é útil ou não é. Né? A gente tem que... É muito engraçado porque eu, particularmente, eu considero que eu consigo fazer meu trabalho bem feito. Mas se eu fosse vendedora, eu não seria uma boa vendedora nunca. Porque eu não tenho vocação para isso, não tenho
afinidade nenhuma com isso. É o mesmo caso que você colocou. A gente precisa identificar os nossos pontos fortes, nossos pontos fracos. A gente precisa saber da gente, né? A gente volta àquilo. Ninguém me representa, eu me represento. Então eu preciso entender, né? Eu preciso me entender. Eu preciso entender o que é que eu gosto, o que é que eu não gosto, o que é que eu sou boa para gente fazer, o que é que eu não sou, o que é que eu consigo aprender, o que é que eu não vou querer aprender, né? Mas você falou que poderia não ser uma boa vendedora, mas você já tem aí todo o seu estilo e o jeito que você fala, você já está se vendendo. Então você já tem esse lado também. Você pode aprimorar cada vez mais. Lógico que ir para ser a parte frontal mesmo lá da parte de vendas, não teria todo resultado como você tem sendo da parte de gestão. Mas até aí você tem esse lado também que também pode se aprimorar, né? Nenhum jogador ou qualquer atleta, qualquer pessoa, eu mesmo, você, a gente nasceu fazendo aquilo, a gente foi construindo aos poucos. E é isso que a gente precisa. Se você delegar tarefas, mesmo que essenciais, seja fundamental para a inovação. O Lipe está perguntando. E depois a Patrícia pergunta se teria algum case de sucesso em inovação na sua ou na outra empresa para contar. Se você não tiver, eu tenho um case que eu acho muito legal que aconteceu, né, para a gente poder colocar aqui para o pessoal. Então, acho que delegar tarefas aparentemente é uma tarefa fácil, mas não é. Delegar tarefas não é fácil nem um pouco, até porque você tem que escolher as pessoas certas para isso. Então, você tem que ler as pessoas muito bem, você tem que conseguir rastrear isso de alguma forma, né? Que não é só mandar a pessoa fazer do jeito que ela fizer, tá bom. Não, não é. Eu preciso mandar delegar isso de uma maneira correta e eu preciso de um feedback correto também. Então, eu acho que tem como a gente inovar delegando tarefas também. A gente consegue identificar as pessoas certas para isso. A gente consegue disponibilizar ferramentas para isso. A gente consegue disponibilizar um ambiente de trabalho inovador que a pessoa se sinta melhor trabalhando, né? Então, eu acho que tudo isso entra aí nesse ponto de inovação. Quanto ao case, eu tenho um case que é bastante engraçado. De um posto de combustível, não é aqui em Goiânia, mas que eu achei inovador, apesar de ser bem simplório, assim. O dono do posto, ele estava com dificuldade de vendas e tudo, não estava vendendo. A região dele, na rua, assim, tinha um monte de outros postos, então ele estava, né, com dificuldade no seu caixa e tudo. E aí ele teve uma ideia de colocar uma roleta premiando os clientes. Vamos supor, se o cliente enchesse o tanque, o cliente podia ir lá rodar a roleta e na roleta ia ter ou o dinheiro dele de volta, uma troca de óleo, R$ 50, uns prêmios lá. E isso, ele pensou fora da caixinha, né? Ele pensou, cara, todos os outros postos aqui é tudo padronizado. O atendimento tá padrão, a qualidade de combustível tá padrão, tá tudo padrão. O que eu posso fazer para inovar? E ele fez isso, e é incrível como as pessoas foram atraídas a isso. Que eles não estavam dando conta de atender, que todo mundo queria rodar a roleta. Que ele fez a roleta grande, assim, para as pessoas ir lá e a própria pessoa rodar a roleta mesmo, sabe? E foi para mim, isso é um case de sucesso, né? A gente não precisa pegar um case de sucesso da Ambev. Não, a gente pode olhar aqui no nosso vizinho, né? As pessoas comuns também, todo mundo tem essa capacidade de inovar, de pensar fora da caixinha. E isso fez ele avançar as vendas dele. E com coisas simples. Uma coisa simples. O que ele gastou? Ele gastou para fazer a roleta. Só isso. Pois é, estava dentro da margem dele, né? Tudo que ele tinha colocado. Muito bom, exatamente. Muito bom mesmo. E assim, exatamente. E assim, é impressionante. A maioria das pessoas não ganhava, né? A cada 50 pessoas, uma ganhava, por exemplo. Mas isso fez o turnover dele, né? O capital de giro dele aumentar de uma forma gigantesca. Ele falou que até teve que suspender um tempo e depois voltar, porque ele não estava dando conta do fluxo de que ele não tinha carregamento próprio, né? Não tinha caminhão, então ele acaba que ficava dependendo de frete, de combustível, ele não estava dando conta de vender. Isso uma simples ideia. Pois é, e a gente acha que inovar vem de alguma coisa meio que investimento, uma coisa muito estrondosa, que tem que ter tudo,
Mas não, às vezes é só uma roleta. Então vamos pensar, pessoal, que daqui para frente, aqui a mensagem que eu e a Luísa vamos deixar para vocês é: pense na sua roleta, o que você vai trazer para a sua vida, como que você vai inovar a sua vida através de uma roleta. Foi muito bom esse bate-papo, matar saudade de você. E em breve eu quero ir aí para Goiânia para te dar um abraço também. Quando tudo isso passar, quero aí conhecer sua cidade, porque eu tenho muita vontade. Queria agradecer a todo mundo que entrou aqui. Até o Cristiano que falou: oi, Vivian, todo mundo mesmo, todas as pessoas que eu não consegui acompanhar, que vai chegando, a gente acaba se perdendo porque está aqui concentrado. Então, assim, um beijo. Queria falar para as pessoas que são conhecidas da Luísa, seguir o meu Instagram, meu canal no YouTube. Eu faço um trabalho para jovens, para não jovens, para todas as pessoas que pensam em buscar recolocação, mudar a carreira, mas que é o principal, o propósito de vida de uma forma mais humana, de uma forma onde as pessoas vão ter mais amor e assim, contribuo com muita coisa. Então sigam aqui no Instagram, abrindoportas.vc, no YouTube, Abrindo Portas por Vivian Castanheda, ou no LinkedIn, Vivian Castanheda, fica aqui os meus contatos. E agora, com você, as colocações finais, os seus contatos, como o pessoal pode te achar, caso queira tirar alguma dúvida, fica aí à vontade e a gente já termina. Então, Vivi, eu quero te agradecer, né, pelas oportunidades, a gente ter esse bate-papo super legal, foi uma delícia conversar com você. Eu quero te parabenizar demais, eu acho seu trabalho incrível. Acaba que muita gente tem você como referência e às vezes a gente não tem nem noção disso, né? Igual você já foi pivô e é pivô para muitas pessoas no momento difícil da vida delas, que é relocação do trabalho. Isso é muito importante. Eu acho o seu trabalho incrível, você disponibilizar seu tempo, né? Que a gente sabe que o tempo é cada vez mais precioso e você se disponibiliza isso com alegria, tá sempre contagiando todo mundo. Eu nunca vi você triste, né? A gente conviveu aí 3 semanas, você tá sempre com um sorriso no rosto, sempre alto astral. Isso é muito bom de ver uma pessoa, contagia, né? Os meus contatos aí, para quem quiser me seguir, diariamente eu tô tentando criar conteúdo informativo, sobre notícia, trazer para vocês um outro lado, né? Como as coisas podem ser pensadas de uma outra forma. O meu contato é Luísa Veruast, que está escrito aí em cima. Tanto Facebook, Instagram, tudo é esse mesmo, Luísa Veruast. E muito obrigada mais uma vez por poder participar com você. E eu espero que todo mundo tenha essa live como inspiração para todo mundo se inovar, se renovar. Não esperem a pandemia acabar, a gente pode começar hoje, não precisa ser amanhã, a gente pode começar hoje. Hoje à noite já pega um livro para ler. Vamos buscar nossa roleta, nosso livro, qualquer coisa, vamos inovar. Maravilhoso. Para mim foi maravilhoso ter essa companhia sua de novo. Aprendi muito e tenho aprendido cada vez mais com você. Sucesso nesse seu novo caminho. O que você precisar, e estamos aqui, né? Eu desejo tudo de bom e muita sorte na sua vida e que você seja cada vez mais feliz. Um beijo para todo mundo. Gratidão aqui por vocês me acompanharem sempre. Bastante gente acompanhando a gente. Um beijo. Fica com meu amor para você. Sucesso.